Querido amigo, companheiro de tantas jornadas, é com muita alegria que nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo, refletindo em torno da obra Paulo e Estevão, obra que foi psicografada na década de 40 por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos trabalhando com o tema lutas e humilhações. Na última reunião, no nosso último programa, nós trouxemos alguns pontos que envolvem então esse capítulo 3º da obra em sua segunda parte. Falamos de Paulo de Tarso chegando na casa do caminho e sendo acolhido pelos discípulos. E foi um ponto marcante do nosso último programa, aquele instante de profunda emoção do ex-rabino Saulo, que, sendo acolhido principalmente por Pedro, solicita do venerando apóstolo que ele pudesse, inclusive, ficar no leito aonde viveu Estevão junto com eles, o primeiro mártir do cristianismo, aquele que se fez o lobo, naquele momento voltava como um cordeiro para entender as propostas daqueles discípulos que tinham no Cordeiro Superior Jesus o referencial de suas vidas. Saulo impressionou-se. A igreja do caminho parecia muito mudada, descreve Emmanuel. Faltava-lhe alguma coisa. O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Não mais encontrou. Ali a grande vibração de fraternidade e de unificação de princípios pela independência espiritual. Depois de aturadas reflexões, tudo atribuía à falta de Estevão. Morto este, extinguira-se o esforço do Evangelho livre, pois fora ele o fermento divino da renovação. Somente agora se capacitava da grandeza da sua elevada tarefa. Quis pedir a palavra, falar como em Damasco, zurzir os erros de interpretação, sacudir a poeira que se adensava sobre o imenso e sagrado idealismo do Cristo. Mas lembrou as ponderações de Pedro e calou-se. Não era justo por enquanto verberar o procedimento de outrem, quando não dera obras de si mesmo, por testemunhar a própria renovação. Se tentasse falar, podia ouvir, talvez, reprimendas justas. Além disso, notava que os conhecidos de outros tempos, frequentadores agora da Igreja do Caminho, sem abandonar de modo algum seus princípios errôneos, olhavam-no de soslaio, sem dissimular desprezo, considerando-o em perturbação mental. No entanto, era com esforço supremo que sopitava o desejo de terçar armas, mesmo ali, para a restauração da verdade pura. Ele percebia que muita coisa tinha mudado naquela casa que ele conhecera junto com Sadoc, seu amigo, quando foram inspecionar as práticas dos homens do caminho.
E naquele dia inesquecível, ele viu Estevão envolvido por uma multidão de segregados, de homens miseráveis, leprosos, doentes da alma, do corpo, no ambiente da mais pura simplicidade. E ali voltava o rabino, agora numa condição de convertido, de transformado mentalmente para a proposta do cristianismo. E na sua modificação, no reposicionamento do espelho da sua mente a brilhar ou refletir a luz maior que vem do alto, sua alma expectante se sente asfixiada por práticas religiosas, por interesses, por comportamentos naquela instituição que não falavam verdadeiramente sobre a busca dos seus profitentes de mudar a si mesmos. Isso tudo atordoava-o. Mas ele percebe que não era o momento de falar ainda. Embora o seu espírito altaneiro, personalidade forte, sabia que ele iria trabalhar pela restauração da verdade pura. Após a primeira reunião, procurou oportunidade de estar a sós com o ex-pescador de Cafarnaum, a fim de se inteirar das inovações observadas. A tempestade que desabou sobre nós, explicou Pedro generosamente, sem qualquer alusão ao seu procedimento de outrora, sem destacar os erros que foram cometidos por ele, Saulo, que redundou numa tempestade de problemas. Ele despersonaliza o processo. Isso é extraordinário, porque a gente quer pessoalizar, personificar para atacar ou para justificar, e continuamos distante da essência do conteúdo, do ensinamento, da verdade, que bate à nossa porta nos convidando a testemunhar, a renovar, a qualificar, a aprimorar. Eu sou questionado, quem sois? Eu sou um irmão, Arnaldo, amigos, que não importa o meu nome, se ele está apenas com um código. Eu falo para vocês de alma e coração. Sou instrumento para que a mensagem possa tocar corações. Desde a primeira diligência do Sinédrio, nesta casa, notei que Tiago sofrera profundas transformações. Entregou-se a uma vida de grande ascetismo e rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Pensei muito na mudança das suas atitudes, mas, por outro lado, considerei que ele não é mau. É companheiro zeloso, dedicado e leal, sim. Calei-me para mais tarde concluir que tudo tem uma razão de ser. Toda história tem várias vertentes. Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável, quanto à liberdade do Evangelho, teve seu lado benéfico.
Os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocionismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo. Eu e João tivemos horas angustiosas na consideração desses problemas. Estaríamos sendo insinceros? Falsearíamos a verdade? Ansiosamente rogamos a inspiração do Mestre. Com o auxílio de sua divina luz, chegamos a criteriosas conclusões. Seria justo lutar a videira ainda tenra com a figueira brava? Se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho, esqueceríamos fatalmente a obra coletiva? Não é lícito que o timoneiro, por testemunhar a excelência de conhecimentos náuticos, atire o barco contra os rochedos, com prejuízo da vida para quantos confiaram no seu esforço. Consideramos assim que as dificuldades eram muitas e precisávamos, enquanto mínima fosse a nossa possibilidade de ação, conservar a árvore do Evangelho ainda tenra para aqueles que viessem depois de nós. Que sabedoria! Calar, esperar, abençoar, passar. São movimentos que Jesus nos conclama pelo Evangelho. Embora alguns julguem ser omissão, ser conivência, nós precisamos de rever algumas questões para não sermos coniventes e nem omissos, mas para jamais deixar o vínculo do eterno, do sagrado, que redundam em ações producentes, libertadoras. Diferentemente de quando nos precipitamos, ajuizamos, condenamos, radicalizamos, personalizamos, a gente só faz trancar as algemas que nos aprisionam com a lei de causa e efeito, com as circunstâncias que advirão, com os fatos, com as pessoas, com o tempo, que terão que bater na nossa porta para nos ajudar numa libertação futura a duras penas. Se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho, esqueceríamos fatalmente a obra coletiva. São os pontos de vista, são os detalhes que só criam dificuldades. A gente costuma refletir em nossos estudos que essa iniciativa aqui ela tem muito a ver com os nossos compromissos na casa espírita, com os filhos do Calvário de Jesus. Por isso é que, certa feita, o Dr. Bezerra de Menezes diz para o Chico: quando se discute a caridade, o socorro chega atrasado. Observemos. Que sabedoria! O que vale mais? Enxugar uma lágrima ou discutir como enxugar as lágrimas? Cada um tem o seu jeito. Cada um
tem a sua responsabilidade. A lágrima precisa de ser enxugada, para que nós não as vertemos amanhã por arrepender, por ter lobrigado, adiado a oportunidade de nos libertar. Olha vamos prestar atenção, amigos, o que Pedro fala para nós. Não é lícito que o timoneiro, por testemunhar a excelência dos conhecimentos náuticos, atire o barco contra rochedos. Não força a porta. Com prejuízo de vida para quantos confiaram no seu esforço. Consideramos assim que as dificuldades eram muitas e precisávamos, enquanto mínima fosse a nossa possibilidade de ação, conservar a árvore do Evangelho ainda tenra para aqueles que viessem depois de nós. Se não fosse esse esforço, será que nós estaríamos aqui estudando o Evangelho? Na sala estudando Espiritismo? Na rede Amigo Espírita? Estaríamos conectados no programa através da Rádio Brasil Espírita? Será que hoje nós teríamos tido a oportunidade, como tivemos, de ter participado de um debate extraordinário sobre intolerância religiosa com uma autoridade católica, com um líder das igrejas luteranas? Não teríamos, não. E nós estamos aqui caminhando para a unificação cristã. Por mais que existam resistências, sintonizemos com aqueles que acreditam que o mandamento maior foi dado por Jesus, conforme a descrição do evangelista João, no capítulo 13, no versículo 34. Filhinhos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. E alerta Emmanuel, como eu vos tenho amado. Não é como nós estamos tentando amar. É a dinâmica do Evangelho, como eu, o eu superior, não é o eu inferior. Não é eu minúsculo passado, ontem. Com Jesus é o eu presente por misericórdia, futuro por desafio, por justiça. A justiça de Deus está no futuro, não está no presente. São pontos extraordinários que nós poderíamos aqui elencar para convidar a todos que estão nesse momento no chat, como o Adenildo, a Adriana, a Cleusa, o Daniel, né? O Daniel de Curitiba, o Fábio de Santa Maria, o Ivani de Caldas, a Ludmila, a Míria de Porto Alegre. Míria, querida amiga, expectantes no bem. Marilac de Barbacena, a Meire de Presidente Juscelino de Minas, né? Esse código que está no chat que sou eu, né? O Nelson Luz, e aí vai. Todos nós poderíamos, melhor dizendo, caminhar por essa vereda. Observe o que Tiago fez. Além do mais, Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos nesse mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Cedendo alguma coisa de nós mesmos. Só assim se atinge objetivos superiores. E é nesse mundo, não é no mundo futuro. Por intermédio de Tiago, o farisaísmo acede em caminhar conosco. Pois bem, consoante os ensinamentos do Mestre,
caminharemos as milhas possíveis. E julgo mesmo que se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Meu Deus, como Emmanuel nos dá uma oportunidade brilhante de estudar. Observemos a frase que Emmanuel coloca aqui. Ou seja, traduzindo o pensamento de Pedro. Na marcha que temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Então, se nós estamos sendo convidados aqui agora, pense bem, amigo cristão. Você que é católico, que acompanha o nosso trabalho. Você que acompanha as prédicas do pastor. Todos nós estamos tentando compreender a mensagem à luz do Espírito Santo, à luz dos anjos, dos santos, à luz dos profetas, à luz dos médiuns, dos benfeitores, dos espíritos amigos, à luz do Evangelho. Todos nós, quando saímos para semear, nós temos a oportunidade de fazer amigos, promovendo o bem. A gente acha muitas vezes que é pregando. Você tem que ir para o culto comigo. Domingo tem a missa. Você anda indo. Você tem rezado. Nós temos reunião no centro. Vamos comigo. As coisas vão melhorar. Você precisa de espiritismo. Olha, se você não fizer... Meus amigos, não é assim não. É diferente quando alguém bate na nossa porta e fala assim: Carlos Alberto, que dia que é dia da sua reunião? Carlos Alberto, eu sei que você mexe com essas coisas aí. O negócio tá feio pro meu lado. Dá para mim ir lá? Se ele acha que eu mexo com essas coisas, eu vou dizer que não mexo. Vamos comigo. Mas se perguntar o que tem lá? Lá tem pessoas, lá tem amigos, né? Lá tem estudo, lá tem prece, lá tem boa vontade, lá tem caridade, lá não temos interesses quiméricos. Lá todos estamos humildemente pedindo ajuda a Jesus. Então eu vou. É isso que vocês mexem? Mas vocês não mexem com os mortos? Não. Os mortos estão mexendo conosco. É mesmo? Então os mortos? Sim. Os mortos estão nos incomodando profundamente. E a gente tem que dar jeito nos mortos para que eles se tornem vivos. Mas esse negócio de alma do outro mundo eu não estou mexendo. Não, meu amigo, eu não estou falando de alma de outro mundo. Eu estou falando que os mortos somos todos nós que estamos procurando o Evangelho. Não estou entendendo. Eu explico. Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. A partir do momento que eu começo a me movimentar em busca de benefício, eu estou me candidatando à vida em abundância. E eu vou ter respostas. Então os mortos, os quais me refiro, somos nós mesmos. Porque eu estou, em tese, vivo, mas a humanidade muitas vezes caminha morta. Você vê um indivíduo sorrindo pelo caminho, mas se você vasculhar, conversar com ele, ele pode te dizer que ele está morto de esperança, que a vida para ele está sem sentido. Agora, no mundo espiritual existem mortos também. Eu não estou falando de morte de corpo físico, porque a morte do corpo físico é a morte natural, como o nascimento é o nascimento natural. É da lei, é evolução. No mundo espiritual existem espíritos que estão mortos também de esperança. Mas no mundo espiritual,
que nós falamos que são mortos estão vivos, muitos deles. Então, é importante que a gente analise a vida nas suas mais diversas dimensões. Esse é o objetivo do Cristo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Em algumas traduções, vou preparar o lugar. Não, não é o lugar designando. Preparar lugar. E como que ele prepara lugar? Ele está ajustando lá para você chegar? Contrassenso. Ele é mestre. Ele é professor. Ele quer que o aluno aprenda. Então como que ele prepara lugar? Concedendo para nós a oportunidade de construir esse lugar. Circunstância e necessidade. É assim que Jesus nos provê. Circunstância e necessidade. De acordo com a circunstância, entendemos a necessidade. Observando a necessidade, clamamos inconscientemente pela circunstância. Então vamos continuar. E julgo mesmo, desculpe, e julgo mesmo que se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e pelo trabalho revelar quem somos. Enquanto Saulo o contemplava com redobrada admiração pelos judiciosos conceitos emitidos, o apóstolo rematava: isso passa. A obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia por certo. Mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. Saulo guardou a lição e recolheu-se pensativo. Amigo espírita, cristãos, e a gente se desgoverna no caminho. No mundo de muitas facilidades, principalmente pelas informações que temos, podemos dizer que as oportunidades também se ampliam. E a gente tem visto nesse mundo confuso, muitas vezes apresentando-se desgovernado pela impunidade, pela licenciosidade, por uma série de questões, por respaldo das próprias leis que vamos nos capacitando para driblá-las, como juristas, intelectuais, entendidos. Nós temos vivido um momento que se caracteriza também por um instante desrespeitoso. As pessoas, temos visto comportamentos na sociedade em que os valores humanos, a nobreza de espírito, está ficando esquecida em algum lugar. Toma-se atitudes e não se mensura que do outro lado tem um coração, tem uma alma sensível. Não. Tira do contexto. Muitas vezes a gente observa desequilíbrios aonde as pessoas, em nome de causas nobres, se desgovernam numa loucura
que em outros tempos classificaria-nos como doentes mentais. E caminhamos na sociedade. Escutei uma frase de um amigo ontem que me doeu. Eu vou contar para vocês. Porque esse nosso espaço é de estudo, mas é de desabafo também. Como é doído um companheiro dizer: ele não é cristão. Ele está há décadas falando que é cristão, mas ele não é cristão. Porque Jesus fica nos lábios, mas o comportamento é de malquerência, é de ataques pessoais, o comportamento é de difamação em bastidores, o comportamento é levar o outro à loucura, semeando treva. Num campeonato de individualismo, numa competição insana, sendo que Jesus o tempo todo disse: isso passa. Jesus propõe para nós o jugo suave, o fardo leve. E a gente está vendo cristãos se apoderando dos bens do inocente, que está lá enchendo as igrejas. A gente observa o comportamento nosso como cristãos, por exemplo, dando a vida, sangue, suor, lágrimas, para ser presidente de uma instituição, para ter poder de preencher cheque, de determinar a vida do semelhante. Nós estamos ficando malucos? Aonde está o respeito na sociedade? Nesse momento de turbulência, Deus está esquecido, afirmou um sacerdote católico numa missa que eu assisti. E eu dei razão para ele, como muitas outras coisas que ele disse. Embora eu não concordei com todas. Mas fiquei admirado com a conduta do companheiro, porque ele irradiava a verdade. A gente sentia que o discurso não era farisaico, mentiroso. Não. Ele estava defendendo os princípios que Jesus o convocara para exercer. Eu vou repetir a oportunidade que nós tivemos e eu convido vocês a acompanhar esse programa que vai estar disponibilizado em breve pela produção da Rádio Brasil Espírita. O debate que aconteceu hoje. Todas as vezes que um assunto era levantado e eu entendi a doutrina espírita caminhando por outras vertentes que os nossos irmãos das outras religiões não comungam, eu, antes de falar da doutrina espírita, a minha preocupação era abraçá-los, era cativá-los, era incentivá-los para que eles continuem fazendo o que eles fazem. Porque eu vi honestidade nos princípios, nas falas. Eu vi amor ao Cristo. Então, o que vale o ponto de vista? A doutrina espírita não tem a ver nesse ponto. Agora, num diálogo com estes irmãos, eu vou ficar levantando pontos que vão definir dissonâncias. Não, nós temos que trabalhar com consonâncias. Nós temos que nos irmanar. Como espíritas, eu confesso para vocês, quando eu estou numa roda
de amigos espíritas, estudando, debatendo, eu vibro muito mais com a opinião do outro do que com a minha. É a bandeira que eu estou tentando desfraldar para mim mesmo. Eu estou contando isso para vocês, não é com vaidade pessoal. Para. Como diz os jovens, não pensa assim não. Porque não é o que eu quero dizer nas minhas limitações dialéticas, expressivas. Não, eu quero dizer que nós temos que tentar pensar, sentir como Jesus, que dá a cada um segundo as suas obras. Você vai dizer não? Amigo, você já tentou pensar por esse prisma? É diferente. Não, você está errado. Eu costumo dizer nas nossas conversações na casa espírita com amigos que a maior deselegância espiritual é você falar com alguém que ele está errado. Isso é antididático. Isso freia, isso cria rompimento. Amigo, quem sabe você está com a razão? Porque essa é a luz dele. Agora, eu vou colocar treva no pensamento do indivíduo? É diferente quando alguém me pergunta assim, mas você pensa assim também? Eu digo, olha, não necessariamente. Minha linha de raciocínio é mais por esse campo. É diferente. Então, eu escutei de um companheiro do Rio de Janeiro hoje uma expressão que nós não podemos olvidar, deixar de lado, esquecer. O universo é regido por um divino arquiteto, uma inteligência suprema. Tudo que está acontecendo está sob a égide do Senhor. Ele é o Senhor dos espíritos, é o Senhor dos mundos. Pai nosso que estais nos céus, no cosmos, na infinitude, sem sombra de dúvida. Mas esse Pai Nosso, ele está no céu da nossa superconsciência e ele precisa encontrar morada no compartimento das nossas ações, no andar do nosso entendimento, para que esse Pai Nosso que estais no céu seja santificado pelas nossas ações. Mas é necessário intercambiar com Ele. Venha, Senhor, o vosso perfeito reino. Mas seja feita a tua vontade e não essa vontade inferior do meu passado. Não. Desse andar debaixo do porão que guarda todas as minhas experiências, aqui na terra como nos céus. O pão, Senhor, da verdade, da tua doutrina santa, dai-nos hoje, no seu sentido pleno de eternidade. Senhor, perdoa, lucifique, amenize, luarize, afague, abranda as nossas emoções, para que elas tenham um direcionamento diferente em busca do sagrado, do belo, do artístico, do soberano, do justo, da poesia, da harmonia. São pontos que Pedro estava tentando trabalhar com Saulo.
Isso passa a obra do Cristo. A obra do Cristo em todos os sentidos. A obra do Cristo. A obra da família é do Cristo. A obra da casa espírita é do Cristo, não é dos espíritas. Agora eu vou conversar com a nossa turma. Você está achando que você é o Deus, que você tem a verdade? Meu amigo, as pessoas precisam de oportunidade, os ambientes são para discutir. Se você tem mais experiência, seja aglutinador. Seja aquele polarizador de oportunidades, de fluência, de libertação. Não de polemização. Não de discussões estéreis. A obra não é nossa. A obra da sociedade não é nossa. O Brasil não é nosso. O Brasil é de Jesus. O Brasil não é de político, não é de líder, não é de empresário, não é do povo. O Brasil é de Jesus. A causa é dele. Nós só somos viajores. Nós somos coadjuvantes. Nós estamos tendo uma oportunidade. Agora, se eu não valorizar o Brasil, se eu continuar vendendo o que é sagrado, porque se antes os colonizadores, se antes os bandeirantes retiravam as riquezas do país, os mineradores, para enfeitar as basílicas e os palácios da Europa, hoje nós estamos fazendo o mesmo, porém com as riquezas espirituais. O que terá um limite, não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. Jesus está no leme. Por isso é que Emmanuel, com a sua falange de milhares de espíritos, trabalham diuturnamente para mostrar para todos nós que sem evangelho não haverá transformação social. Porque o evangelho é uma proposta de educação moral, espiritual. O que acontece lá fora é só um reflexo do que está acontecendo dentro de nós. E dentro do núcleo do qual nós somos responsáveis. Sim. Por isso, lembremos que a obra é do Cristo. A obra não é dos homens. Aproveitemos a oportunidade enquanto a vida está abrindo portas. Me recordo de certa feita Chico Xavier, muito choroso, entristecido, narrava sobre a desencarnação de um médium que foi muito experiente, que teve uma folha de serviço muito importante no movimento. E ele desencarnou num acidente na natureza, que eu não vou detalhar para não dar elementos para identificações. Certos companheiros arguíram Chico, mas isso foi acontecer com fulano, justo com ele, que fez tantas coisas boas. Aí o Chico disse, pois é, não era para ser assim. O nosso irmão adquiriu muitos méritos, mas ele, face às ilusões do caminho, foi escutando o canto da sereia, que representa os desvios, cada um no seu setor de aprendizado.
A sereia, com sua música da ilusão, foi oferecendo para ele o tóxico do descompasso, da desvinculação, do desrespeito, da obra que ele era representante de alguma sorte. Então a espiritualidade, exatamente por tudo de bom, de nobre e justo que ele fez, resolveram no mundo espiritual permitir que os seus compromissos do passado o visitassem sem que isso fizesse parte do seu planejamento espiritual. Naquele momento, porque o amor cobre a multidão de pecados. E ele estava revolucionando muitos procedimentos. Mas como o desvio estava acontecendo de uma forma que o precipício era iminente, a espiritualidade permitiu a desencarnação do companheiro, para que ele não agravasse, para que ele não se complicasse mais diante dos fenômenos que decorrem da utilização do livre-arbítrio. Essa história, queridos amigos, nos convida para mergulharmos dentro de nós mesmos e observar o que nós estamos fazendo da nossa missão, do nosso mandato, da nossa mediunidade, da nossa liderança, dos nossos compromissos com a família carnal, mas também o que nós andamos fazendo com a doutrina espírita. Embora a doutrina espírita seja inatacável, porque ela é pura, ela é lógica, ela é coerente com os primeiros ensinamentos de Moisés, porque é um ciclo: Moisés, Jesus e a doutrina espírita. É um projeto, é uma arquitetura extraordinária de evolução espiritual. Portanto, doutrina espírita inatacável, porque as bases delas são coerentes com a lógica, com a ciência. Ciência não dos homens, ciência dos espíritos, que é superior. A ciência dos homens caminha para o encontro divino com a ciência de Deus. Então, o que nós estamos fazendo com a oportunidade que estamos tendo de estar no seio dessa doutrina, que é o movimento espírita? Você que é o trabalhador anônimo da Casa Espírita, o que tu está fazendo? Você que é médium, evangelizador, trabalha na assistência social, atendimento fraterno, ministra o passe, faz palestras. Você que trabalha na parte administrativa, na parte artística, na parte jurídica. Você que é presidente da Casa Espírita, diretor. O que você está fazendo da sua responsabilidade? E você que trabalha no movimento de unificação, nas alianças, nos conselhos regionais, o que você está fazendo? Você facilita? Você qualifica? Ou você disputa espaço? Você quer poder? Você quer holofote? O que você faz nas federativas? O que você está fazendo, meu amigo? Se julgando poderoso, porque a região, o âmbito de ação é muito mais amplo? O que você está fazendo, amigo? No Conselho Federativo Nacional, representando um Estado, milhares de instituições, o que você está fazendo como espírita na sua casa? Você, como dizia o meu amigo Arnaldo Rocha, está parafusado no sofá da indiferença, da preguiça? O que você está fazendo? Que viaja a distâncias, léguas e léguas. Agora é anos-luz, né? Está caminhando para viajar anos-luz. O que você está fazendo? O que todos nós estamos fazendo como amigos,
espíritas. Desculpem, porque Saulo guardou a lição e recolheu-se pensativo. São 20h55, tem 55 minutos que nós estamos conversando. E eu gostaria de perguntar, Carla, Felipe de Barbacena, Miriam, o que vocês estão fazendo? Eu não tenho dúvida. Semeando rosas. Arnaldo, distribuindo bênçãos. Porque vocês todos eu vejo que estão sintonizados com o amor do Senhor. De saúde refeita, antes de qualquer deliberação sobre o novo caminho a tomar, o moço tarcense desejou rever Jerusalém. Lutas e humilhações a caminho. Num impulso natural de afeição aos lugares que lhe sugeriam tantas lembranças cariciosas, visitou o templo, experimentando o contraste das emoções. O contraste das emoções. Ontem eu tive a oportunidade, vou contar um caso pessoal, mas que foi muito legal. Eu, atendendo a um pedido de um coração vinculado ao nosso, me solicitaram que fosse à igreja aqui de Belo Horizonte, tradicionalíssima, São Judas Tadeu, que eu fosse comprar uma lembrança do apóstolo Judas Tadeu para presentear um coração que participava de uma festividade de fim de ano. E quando o pedido chegou para mim, eu ainda brinquei, mas você que conhece a pessoa, o indicado é que você vá comprar para entender o que se ajusta mais. Ah, não, eu estou sem tempo, não posso. E você foi o coração que me veio à mente para pedir ajuda. Aí eu disse, perfeitamente. E saí de cena e fiquei refletindo sobre o convite, a oportunidade. E eu fiz, como há muito não fazia. Estacionei o meu carro, desci, eu estava indo para comprar um presente. Procurei a loja e comecei a me recordar do período de adolescente que eu ia com os meus familiares assistir à missa naquela abençoada instituição. E naquele momento o passado começou a nos visitar e eu comecei na minha mente a enumerar aquelas pessoas, aquele tempo, aquelas circunstâncias. E deixei a loja de lado, resolvi entrar no ambiente principal. E ali vi uma série de irmãos católicos na posição de reverência, de súplicas, muitos deles ajoelhados, cabisbaixos, alguns chorosos, fazendo as suas orações. E o ambiente, que é muito procurado, principalmente no dia 28 de cada mês aqui em Belo Horizonte, por fiéis de muitos lugares, é um ambiente impregnado de fé. E aquela mística católica, por encontrar no meu coração a sensibilização, o respeito ao ambiente e favorecido por uma questão pessoal que eu comecei a viver, eu resolvi assentar e fazer a minha oração também, junto com os fiéis católicos. E no momento em que o meu coração se sensibilizou e que consegui elevar o padrão um pouco mais além, nós começamos a divisar a ambiência espiritual do recinto. E naquele momento, eu vi se aproximar um cônego
de um halo magnético espiritualizante que me levou às lágrimas. E ele disse para mim assim: "Seja bem-vindo, meu filho." E ele falou com tanta doçura, com tanta ternura, que eu me senti envergonhado. Eu me senti na condição, confesso a vocês, de uma certa miséria espiritual. E ao mesmo tempo, vendo-o aplicando passes, ministrando recursos, favorecendo os sofredores, numa ambiência extremamente simples e carregada de muito amor. Jesus estava ali, como sempre esteve, como sempre estará em todos os lugares aonde houver súplica, aonde houver necessidade, aonde houver trabalho, fiel aos princípios que nós esposamos. Porque eu recordo aqui que nós, no início do trabalho, no texto, encontramos Saulo asfixiado no templo, que antes eram de bênçãos. E só para não dizer que eu falei das flores, depois das orações, eu fui à loja. E fui acompanhado pelo sacerdote. E vou contar uma coisa para vocês. Quando eu escolhi uma imagem, observem, quando eu escolhi a imagem, eu percebi claramente o envolvimento magnético dos espíritos naquele presente que ia ser endereçado para um coração. E eu não tenho dúvida de que tocou o presenteado. Nós não utilizamos imagens. O quadro que tem aqui do Chico é um presente de um coração muito querido, que é o meu primo Paulo Marcos, que é um artista que vocês vão encontrar muitas pinturas que ele faz sobre Chico e Emmanuel. Mas aqui Chico está presente, a imagem dele, como um sentimento que eu tenho de profunda gratidão a ele. Como tenho aqui o retrato de Kardec, a dizer para vocês que nós espíritas não precisamos de imagem para nos intercambiar. Nós não precisamos de objetos, não precisamos de cultos, práticas exteriores. O nosso trabalho aqui é de entender o mecanismo do psiquismo, da elevação das vibrações através da conduta, do intercâmbio com o mais alto através do sentimento enobrecido e da manutenção dele, para que não seja apenas um êxtase místico. Mas eu gostaria de dizer para vocês que existem muitas coisas nos bastidores que nós estamos longe de compreender. O que me faz convidá-los, como espíritas, você que é espírita, a respeitar sempre o semelhante. Porque a obra é do Cristo. Ele foi no Sinédrio. Entretanto, mesmo ali onde se reuniu os conterrâneos residentes em Jerusalém, foi recebido friamente. Ninguém o convidou ao labor da palavra, que ele sempre fora doutor. Apenas alguns conhecidos de sua família apertaram-lhe a mão secamente. A fama percorria. Evitando-lhe a companhia, de modo ostensivo. Os mais irônicos, terminados os serviços religiosos, dirigiram-lhe perguntas, com sorrisos escarninhos. Sua conversão às portas de Damasco
era glosada com direitos acerados e deprimentes. Me recordo de uma cena que eu vi numa instituição espírita certa feita. Um ambiente como esse, frio, dissimulado, mentiroso. Como doeu o nosso coração. Leon Denis, certa feita, disse que o movimento espírita será o que os homens fizerem dele. Espíritas. É uma voz que clama no deserto, a de João Batista, o precursor dos novos tempos. A voz que clama no deserto, Allan Kardec diz: arrependei-vos enquanto é tempo, porque é chegado o reino dos céus. Endireitai as veredas pelo conhecimento, mas pela sabedoria. E, acima de tudo, pelo amor. Pelo amor de Deus. É uma súplica. É uma súplica que não quer calar. Espíritas, cristãos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Ele discutiu, ele tentou mostrar, houve debates acirrados. Ele foi percebendo que ele não estava ali para isto. E escutou dos seus contemporâneos, os rabinos, frases como: retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão, por enquanto, o testemunho. Mas nos momentos mais aflitivos dessa descoberta dele com a verdade, porque a alma, quando se desperta, ela vai caminhar pelo deserto. Foi por isso que Jesus o fez. Ele foi preparar no deserto. Simbolicamente, ele foi para o deserto para nos legar o simbolismo do testemunho da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Escutando o demônio, os espíritos infernais, são os desafios da nossa inferioridade, dos nossos ranços ancestrais, que nós queremos transferir para as nossas práticas. Por isso, ortodoxia. Queremos selecionar desprezando. Queremos determinar impedindo. Certa feita, um companheiro me disse que um líder espírita falou assim: fulano está falando demais, daqui a pouco a gente tira ele do circuito. Até hoje eu não engulo essa frase. Tirar alguém do circuito porque está falando a verdade? Nós estamos no momento, meus amigos, em que o que está debaixo do tapete tem que ser limpo. Nós vamos continuar escondidos em atividades assistenciais que promovem, que dão holofotes. É um momento de silêncio interior. Os assuntos são áridos, porque mexem com todos nós. Estamos aqui juntos
no mesmo sendal, buscando a humildade, compreender o que Allan Kardec definiu para nós como meta de trabalho: solidariedade, tolerância. Ele, depois das adversidades, vai ouvir de Simão Pedro um ensinamento extraordinário. Saulo, não é razoável pensar assim. Combater. Tenho maior experiência da vida. Embora não tenha cabedais de inteligência semelhantes aos teus. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Aqui temos, em Jerusalém, exemplos. Vimos Judas cair numa cilada igual a esta. Nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor. E nós, o amargo testemunho da exígua fé, condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro. Não aceitava outro poder que não fosse o dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Sempre inquieto. Muitas vezes vimos-lo altercar impaciente pela construção do reino de Jesus, adstrito aos princípios políticos do mundo. Política, dinheiro, poder. Judas se inebriou, mas ele não era mau. Ele estava equivocado. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações, como quem estava senhor do seu divino programa. Judas, antes do apostolado, era negociante. Estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Nós estamos negociando espiritualidade. Julgo nas meditações de agora que ele não pôde compreender o Evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós, que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Messias. Contudo, a inquietação fê-lo perder a oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. Saulo ouvia assombrado
aquelas considerações justas, e o bondoso apóstolo continuava: Deus é a providência de todos nós. Ninguém está esquecido. Ninguém. Para que ajuizes melhor da situação, admitamos que fosses mais feliz que Judas. Figuremos tua vitória pessoal no feito. Concedamos que pudesses atrair para o mestre toda a cidade. E depois? Deverias e poderias responder por todos que aderissem ao teu esforço? A verdade é que poderias atrair. Nunca poderia converter. Meu Jesus, e nós pretendemos atrair. Queremos casa cheia, celebridades. As celebridades querem saber a quantidade, julgando atrair. Não podemos converter, porque a conversão ela é individual e é promovida pelo Cristo. O sol resplandecente da imortalidade no imo de cada ser, principalmente em contato com Ele, que é a luz do mundo. Deverias e poderias responder por todos que aderissem ao teu esforço? A verdade é que poderias atrair, nunca, porém, converter. Como não te fosse possível atender a todos, em particular, acabarias execrado pela mesma forma. É o preço que todos vamos pagar. Execração da treva. Se não estivermos conectados com o divino. Se Jesus, que tudo pode nesse mundo, sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não poderemos esperar de nossa parte? A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais do que nos compete. Mesmo porque o Mestre sentenciou que a cada dia bastam os seus trabalhos. Eu, você, todos nós ouvintes, como convertido de Damasco, estamos surpresos. Simão apresenta argumentos irretorquíveis. Sua inspiração assombra-nos. À vista do que ocorreu, prosseguiu o ex-pescador serenamente. Importa que te vás logo que caia a noite. A luta, iniciada na sinagoga dos cilícios, é muito mais importante que os atritos de Damasco. É possível que amanhã procurem encarcerar-te. Além disso, a advertência recebida no templo não é de molde
a procrastinarmos providências indispensáveis. Saulo concorda, porque nunca na vida ele escutou observações tão sensatas. Pretendes voltar à Cilícia? Disse Pedro com inflexão paternal. Já não tenho mais onde ir. Respondeu com resignado sorriso. Pois bem, partirás para Cesareia. Temos ali amigos sinceros que te poderão auxiliar. E o programa de Simão Pedro foi rigorosamente cumprido. E nós vamos deixar para o nosso próximo encontro os momentos cruciais das suas lutas e das humilhações, que efetivamente vão ganhar dimensões com o encontro de Saulo e seu pai. Querido amigo, bondoso ouvinte da Rádio Brasil Espírita, todos vocês que comungam conosco esse ideal das quintas-feiras à noite, quando nos reunimos para estudar a doutrina e o Evangelho. Que alegria, que honra estar com vocês, fazendo essa viagem no tempo dos verdadeiros cristãos. E agora que a nossa viagem está findando, pelo menos nessa noite, eu gostaria de agradecê-los pela participação, pelas vibrações, porque o nosso alvitre é desafiador, porque ele mexe profundamente com todos nós no que remonta às nossas necessidades de mudança. Vez por outras, falamos da família, falamos da casa espírita, do movimento, falamos da sociedade, mas buscando sempre recursos que favoreçam o nosso mergulho na intimidade de nós mesmos, para que o nosso encontro com o Senhor se faça de uma maneira solene, em bases libertadoras, distante das dores, da violência, da amargura, do que efetivamente campeia no mundo como a própria loucura. E como nós costumamos fazer no encaminhamento final do nosso encontro, eu gostaria de trazer uma mensagem espiritual psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditado pela poetisa Maria Dolores, essa veneranda do bem, no livro Alma e Vida. Ela vai conversar conosco de alma para alma, dizendo assim: E chegastes no mundo à grande encruzilhada. De um lado a aprovação gritante sem conforto, de outro o desalento ao peito semi-morto, e mais além a trilha obscura e escarpada, sobre o céu pardacento, em que te aguarda a aspérrima jornada de sacrifício e sofrimento, para atingir de novo a senda iluminada que te assegure paz no coração. Clamas e choras, mas não te lastimes. Nunca te faltará recurso a que te arrimes, nem seguirás em vão. Escuta, alma fraterna.
Não te deleites à margem do caminho, alegando cansaço e coração sozinho, para fugir da estrada a percorrer. Lança ao rio do tempo a dor que te consterna. Reanima-te e volta ao movimento e à vida, e esquecerás a chaga dolorida que te põe a sofrer na mágoa que te alcança. Alguém errou, furtando-te a esperança? Mas ouve, alma querida, a evolução é clara e definida. A Terra, nossa escola multimilenária, foi criada por Deus para nos ensinar. E todos nós, constantes aprendizes, temos faltas cruéis quanto acertos felizes. Não te ocultes na névoa da tristeza. O erro vem da própria natureza. Mas Deus também nos dá, sem conta e sem medida, a força de amparar e corrigir a vida. Pensa na gleba, inculta, arrasada a tratores, produzindo montões de frutos e flores. A enorme queda d'água é um abismo profundo, mas o homem que a sonda, observa e domina, dela triunfante extrai os poderes da usina, que enriquecem a força do progresso do mundo. A pedreira, a cair em processo violento, encaminhada à indústria, é a base do cimento, e o manganês no solo a impedir a verdura, trazido ao fogaréu de pedaço a pedaço, face a espinha dorsal das estruturas de aço. Assim também, alma fraterna e boa, ergue-te e segue o bem de espírito sereno. Desânimo é veneno. Esquece todo o mal, serve, ama e abençoa. Não te canses de crer e de esperar. A dor em qualquer tempo é a lúcida cartilha com que Deus nos revela a doce maravilha de sofrer por amor nas alegrias de amar. Nas alegrias de amar, o sofrer do amor é o que nos encanta e nos compele ao ardor de sairmos pelo mundo sempre em busca do clamor pela paz que ansiamos, a paz que há de se estabelecer em definitivo nos domínios do coração. Eis o processo redentor. E assim, querido amigo, companheiro de tantos momentos, nós nos despedimos agradecendo a sua audiência, a sua participação. Que nesse momento Deus esteja com todos nós, envolvendo os nossos familiares, os nossos amigos, e que possamos, caríssimos companheiros, nos preparar para um amanhã cheio de oportunidades. E dentro desse fluxo abençoado da irrigação da água abundante que vem do amor do Cristo, nós nos despedimos dizendo: Ave, ave, ave Cristo. Um beijo no coração de todos. Valeu, muito obrigado por tudo.